Vamos meditar na palavra do Senhor. Queria convidar a igreja a abrir um texto muito conhecido. Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao versículo de número 33. Queria que a igreja prestasse muita atenção nessa leitura. E eu queria chamar a atenção para o versículo de número 33. Vamos fazer a leitura. Acompanhe a leitura do versículo 25 ao 33. Ansiosa solicitude pela vida. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Peço que Deus fale ao seu coração. Pedir para que você não se distraia, eu sempre falo isso, também não sirva de distração na vida daquele que está do seu lado. Deus quer falar com você, assim como já falou ao meu coração durante o preparar dessa mensagem. Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, privilégio que temos de estarmos aqui cultuando, adorando o Senhor. Obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, impactados pela Tua palavra, viver segundo a Tua vontade, segundo o querer do Senhor, dando prioridade ao Senhor nas nossas vidas. Obrigado por tudo, com gratidão oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez você já ouviu mensagens acerca desse texto, e eu não gostaria, queria que entendesse bem o que eu vou dizer, eu não gostaria de falar propriamente sobre esse texto nesse contexto. A gente tirar um texto fora do contexto e aplicar é heresia, mas eu queria trazer uma verdade do versículo de número 33. Quando Jesus, então, ele fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, entender o que é isso. Porque Jesus, durante todo o texto, do versículo 25 ao versículo 33, Jesus ele vai dando prioridade às coisas. Jesus vai trabalhando com as coisas que foram relatadas numa escala de valor. Ele diz o que é mais importante. Jesus vai falando que o corpo é mais importante do que o alimento. Ele vai falando também que o corpo é mais importante do que as vestes. Ele fala que o ser humano é muito mais importante do que tudo, né, que ele relatou aqui, inclusive as aves do céu. E quando chega no versículo de número 33, Jesus dá uma ênfase maior a tudo isso. É como se ele fizesse um resumo de tudo e dissesse assim, olha, busque pois em primeiro lugar. Ele conclui a nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que ele disse no texto vos serão acrescentadas. É claro que Jesus aqui ele cita algumas coisas, e o resumo das coisas que ele cita é veste, é alimento para o nosso corpo, é o que beber, o que comer e o que vestir. Esse é o resumo. Mas é fato que todas as áreas da nossa vida se fundem nisso daqui.
né? Vai chegar a este ponto: o que comer, o que vestir e o que beber. E Jesus, ele dá importância a cada coisa que ele relatou aqui. Ele coloca cada coisa no seu lugar. E então, quando chega no versículo 33, ele coloca então as coisas no seu devido lugar, dizendo que a prioridade de todas as coisas deve ser buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas que foram relatadas devem ser colocadas em segundo lugar, em segundo plano. O desafio da vida é esse. É fato que a correria do nosso dia a dia, o envolvimento com tantas coisas, né, o nosso trabalho, o tempo com a nossa família, o tempo que nós investimos em tantas coisas que nós abraçamos, que nós nos envolvemos, que nós fazemos, que nós desenvolvemos, até mesmo dentro da igreja, né? Podem levar a nós a perder o foco, a perder a prioridade das coisas. Então Jesus, ele nos dá um ensinamento aqui. Eu queria falar sobre isso nessa noite. E é fato que eu sei alguma coisa sobre a vida de cada um de vocês aqui. E eu garanto que eu vou acertar. Que, pelo menos o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que eu conheço da vida de vocês. Eu estou falando, por exemplo, a um público que sonha, que tem objetivo, que tem propósito, que almeja alguma coisa de melhor, né? Almeja algum crescimento, alguma resposta de oração, né? Que almeja alguma coisa na vida, que tem algum objetivo de vida. Isso eu tenho certeza, eu estou certo de que isso acontece com a vida de cada um de nós aqui, né? Mas o grande problema é que nós somos tendenciosos, nós temos uma tendência, dado ao contexto que nós estamos inseridos, né, o nosso envolvimento, a nossa correria, né, a perder o foco das coisas. E Jesus nos ensina que existe uma prioridade de vida. Existe algo que nós devemos buscar em primeiro lugar. E esse buscar algo em primeiro lugar, Jesus está falando que nós temos que ter o foco em uma coisa. Em buscá-lo em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, é buscar ser um homem e uma mulher, e aqui eu vou usar homem no sentido geral, tá? É buscar ser um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, de acordo com o coração de Deus, conforme o que vai no coração de Deus, conforme a vontade dele. Considere algumas coisas comigo aqui, que muitas vezes acontece conosco. Pelo menos nós presenciamos isso no decorrer da nossa vida. Algumas prioridades, algumas coisas que são investidas, né? Alguns focos distorcidos. Por exemplo, tem gente que quer ser abençoado. Conforme eu falei aqui, eu também quero ser abençoado. Também tenho objetivo de vida, eu tenho um propósito de vida, eu almejo alguma coisa na minha vida e tal, na vida da minha família. Eu quero ser abençoado. Isso é muito bom, isso é legal, isso é legítimo, né? Isso é legítimo a nós. Mas às vezes nós queremos ser abençoados sem compromisso com Deus. Considere isso comigo. Outra coisa, às vezes é como uma pessoa que deseja um salário sem antes trabalhar. É inverter a ordem, é inverter a prioridade. A Bíblia fala como recompensa do trabalho o salário, mas diz que é recompensa de algo. Ou seja, o trabalhador é digno do seu salário. Eu preciso trabalhar primeiro para ser recompensado depois. Vamos lá. Queremos as demais coisas. O texto fala que nós temos que buscar Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, conforme relatado no texto, serão acrescentadas. Mas qual que muitas vezes é a nossa prioridade? É buscar as demais coisas. É buscar aquilo que Deus está falando assim, olha, que tem que ficar em segundo lugar. E aí, em segundo lugar, é buscar o seu reino e a sua justiça. Nós invertemos as coisas. Nós invertemos a prioridade. Aquilo que é prioridade, que tem que ocupar o primeiro lugar numa escala de valores da nossa vida, nós invertemos muitas vezes. E às vezes nós não nos damos conta de que nós estamos fazendo isso, né? Muitos, por exemplo, desejam um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, um bom emprego, mas não busca isso em Deus. Não busca isso em oração. Não faz alguma coisa em busca disso. Na verdade, se envolve primeiro, e aí vê que não é isso, ou então se envolve e aí vai buscar a aprovação de Deus. São coisas invertidas, né? Se envolve com alguém e busca a aprovação de Deus. Se envolve com alguma coisa e busca a aprovação de Deus, né? São prioridades invertidas.
São sequências da nossa vida que nós invertemos. E o texto aqui, Jesus ele nos ensina que nós temos algo em primeiro lugar. E o ensinamento aqui é que Jesus mostra a verdadeira escala de valores, né? Dizendo o que vale mais do que o outro. O que vale mais, o que está acima de tudo. E ele vai falar que acima de todas essas coisas está a comunhão espiritual com Deus, está o nosso relacionamento com Deus, né? É a questão de colocar Deus no primeiro lugar da nossa vida. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a questão de ser um homem segundo o coração de Deus, e aí o homem no sentido geral da palavra, ser um homem segundo o coração de Deus, nós logo lembramos de um personagem bíblico. Quem é o personagem? Quem é o personagem? Davi. Lembramos de Davi, né? E às vezes nós contentamos com isso, um homem segundo o coração de Deus, Davi, mas nós não buscamos isso. Nós nos contentamos porque existe um homem, glória a Deus por isso, um homem na história, que a Bíblia vai relatar que é um homem segundo, conforme, de acordo com o coração de Deus. E nós nos contentamos com isso, mas nós não buscamos isso, né? Nós não buscamos, mas esse tem que ser o nosso foco, tem que ser o nosso objetivo, a nossa prioridade, porque Jesus nos ensina isso. Buscar o seu reino, a sua justiça, né? É tê-lo como prioridade na nossa vida, é buscar ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. É buscar ser conforme a vontade de Deus, conforme o seu coração, conforme a sua palavra, conforme aquilo que Deus revelou para nós. Essa deve ser a nossa prioridade, a minha e a sua prioridade. Mas o fato de inverter as coisas muitas vezes nos leva a um conceito distorcido também. Porque a palavra do Senhor, te desafio a encontrar isso na palavra dele. A Bíblia nunca disse, quando nós falamos em cristianismo, falamos em vida cristã, a Bíblia nunca disse que bênção ela é causa, mas bênção ela é consequência. A Bíblia não coloca bênção em momento algum como causa, mas como consequência. Infelizmente, nós temos visto algumas coisas, né? Muitas igrejas dando ênfase na questão, os púlpitos são abertos às bênçãos, né? Isso é bacana, né? Mas a grande ênfase dos púlpitos é bênção, é bênção, é bênção. E aí do contrário disso, no sentido de ter alguma coisa que não vai bem, você já está em pecado, você precisa se voltar para Jesus, é porque você está no lamaçal de pecado, isso é coisa do diabo, e por aí vai. Porque a grande ênfase, infelizmente, de muitas igrejas, né, da igreja evangélica hoje é bênção, é bênção, é bênção. E Jesus nos ensina que em primeiro lugar nós temos que buscar o seu reino e a sua justiça. Porque quando nós falamos em cristianismo, nós falamos e entendemos que bênção, ela é consequência de alguma coisa. E nesse caso nós vamos ver que coisas são essas, né? Ela não é causa. Bênção não é causa. Quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, em Mateus no capítulo 5, a partir do verso 3, Jesus fala que bem-aventurado é. Na verdade, ele não fala que o primeiro lugar é a bem-aventurança, é ser feliz, é ser abençoado. Não, porque a bênção ela é consequência, ela não é causa. Não vou falar de Davi aqui hoje, e não vou falar de bênção também. Eu vou falar sobre buscar ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, porque esse deve ser o nosso foco. Olha o texto que nós lemos. Jesus resume dizendo que o primeiro lugar deve ser de Deus na nossa vida. Mas como? Como que nós fazemos isso? Como ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? E que essa deve ser a nossa preocupação. Como ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Primeiro, nós precisamos passar, e eu queria dizer uma coisa para você. Você pode sonhar, você pode projetar na sua vida. Você pode ter propósito de vida, você pode almejar tantas coisas. Mas se não passar por isso daqui, é em vão, é inútil. É correr atrás do nada. Porque a palavra do Senhor diz que sem isso daqui você pode ouvir outras coisas. Que a Bíblia vai falar também, que nos leva a ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas essas três aqui têm que estar inseridas. A primeira delas, obediência. Ser um homem segundo o coração de Deus, colocando as outras coisas em segundo lugar, em segundo plano na nossa vida. Primeira coisa que nós temos que fazer é buscar estar no campo da obediência. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, vai falar que nós temos que ter uma disposição
uma disposição de ser obedientes a Deus. O texto lá vai dizer o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, falando de obediência, se você está disposto a me obedecer, é o que o texto está dizendo, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, a nossa disposição nos leva a uma consequência de ser abençoado. A primeira coisa então é disposição em obedecer, em estar no centro da obediência, ou seja, no centro da vontade de Deus. É fato que muita gente quer ser abençoado, mas não busca estar no centro da vontade de Deus. Esquece bênção se você não quer compromisso com Deus. A primeira coisa que nós temos que ter é disposição de obedecer a Deus. E aí o texto ele vai continuar dizendo que, contudo, se fordes rebeldes, desobediente, sereis devoradas a fio de espada, porque a boca do Senhor o disse. Consequência, desobediência. Consequência, desobediência. Mas se nós tivermos disposição de obedecer a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. O melhor de Deus é para mim e para você. O melhor que tem por aí é para mim e para você, o melhor de Deus. Se nós nos dispusermos a obedecer a Deus. Estamos falando aqui na construção de ser um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. Interessante que a desobediência começa, a gente lembra sempre de um homem chamado Adão. Sabe como começa a desobediência na minha e na sua vida? Quando nós abrimos mão da vontade de Deus para fazer a nossa. Quando nós colocamos a nossa vontade como prioridade na nossa vida. Porque foi isso que aconteceu com Adão, porque Deus cria um homem reto, perfeito, santo, sem mácula, porque a Bíblia diz isso. Chama a sua presença, estabelece uma regra, estabelece uma norma, faz um pacto com ele. E diz a Bíblia que Adão decide, está lá em Eclesiastes no capítulo 9, ele decidiu se envolver com muitas astúcias. A decisão dele. Então ele decidiu desobedecer o Senhor. Ele decide fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. No campo da... E a gente já sabe de toda a tragédia que acontece com a humanidade, quando os nossos representantes decidem pecar, decidem transgredir uma norma, uma lei do Senhor. Decide transgredir uma regra que Deus tinha colocado. Por quê? Fazendo a vontade dele e não a vontade do Senhor. Então a desobediência começa quando nós priorizamos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Estamos falando aqui de ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não quero falar de Davi, eu quero falar de mim e de você. Eu quero falar de nós. Primeira coisa é a disposição de obedecermos ao Senhor. Obedecermos ao Senhor. Precisamos ter disposição de viver totalmente a vontade de Deus e a sua palavra. Por que eu estou dizendo sobre a sua palavra? Porque o ato de obedecer a Deus, nós não obedecemos a Deus ao nosso prazer, como nós achamos que tem que ser. Existem regras, existem parâmetros bíblicos para isso, para nós obedecermos a Deus. Existe o manual da nossa vida que nós temos que adotar como única regra de fé e prática, é a Bíblia. E ela é que define como tem que ser o nosso comportamento. Por isso que Bíblia, querendo ser um homem segundo o coração de Deus, e aí ter bênção como consequência, e isso eu te garanto, à luz da palavra, nós precisamos obedecer. Precisamos ter a Bíblia como única regra de fé e prática. E Bíblia, queridos, não foi feita para empoeirar na casa. Bíblia não foi feita para ficar lá aberta na nossa casa, sem que nós a lemos. Não foi feita para isso. Bíblia foi feita para ser lida, para ser meditada e para ser vivida. Aí mora a beleza do Evangelho, a beleza da palavra de Deus, em ser praticada. Bíblia foi feita para isso. Não foi feita para ser uma caixinha de promessa, onde eu vou moldar ela aquilo que eu acho conveniente. Às vezes nós fazendo isso, nós fazemos da Bíblia algo parte bíblico e parte que não é bíblico, porque isso não serve para mim, Mas a Bíblia, ela é para ser vivida. Ela é o manual de Deus para a nossa vida, conforme foi dito aqui, vontade revelada de Deus para mim e para você. A vontade de Deus, o manual do crente está aqui. Então a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento, se quisermos viver no campo da obediência, no centro da vontade de Deus, nós temos que observar a sua palavra. Nós temos que viver no centro da sua palavra, conforme a sua palavra. Ser um homem segundo o coração de Deus é viver segundo a sua palavra. É viver em obediência a Deus. É viver em obediência a Deus. Bíblia é para ser praticada. Em suma, ela define o nosso padrão de vida. Ela define como tem que ser a minha e a sua atitude. Bíblia é para ser vivida. Bíblia é para ser vivida.
E esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso entendimento, se nós quisermos ser um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que observar isso porque a obediência nos leva a uma vida cheia de experiência com Deus. Nós não temos experiências com Deus se nós não vivermos no campo da obediência. Se nós não vivermos conforme a vontade de Deus. A gente passa a experimentar o mundo de Deus. A gente sai lá da periferia que nós vivemos, né? Periferia da graça, e a gente entra profundamente na graça de Deus e começa a experimentar a vontade de Deus. Tem que passar pelo crivo da obediência. O que Deus fala para Adão, o que estava por trás, ou quando ele disse que era não para comer da árvore, do fruto ali do meio, era a obediência. O que Deus requeria de Adão era obediência, o que Deus requer de nós é obediência. Obedecer significa fazer conforme a sua vontade. Fazer conforme a sua vontade. À medida que obedecemos, nós vamos compreendendo o plano de Deus para a nossa vida. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável, que nós tanto ouvimos, nós só experimentamos quando nós estamos no campo da obediência. Quando nós temos essa disposição de obedecer a Deus. Você quer obedecer a Deus? Eu vou te dar algumas dicas. Não vai... A lista aqui, ela não vai contemplar tudo, mas algumas coisas é interessante para a nossa vida. No campo da obediência, eu preciso entender que eu preciso fugir da aparência do mal. Eu preciso fugir de tudo aquilo que tem aparência de mal. Consegue compreender isso? A Bíblia fala que eu tenho que fugir, e aí tem gente invertendo as coisas aqui também. Tem gente resistindo o mal, no sentido de carne, no sentido de pecado, e fugindo do diabo. E a Bíblia fala o contrário, nós temos que resistir o diabo e fugir da aparência do mal. Tem gente brincando com a carne, tem gente brincando com o pecado, tem gente que é necessário tocar, é necessário sentir, é necessário experimentar, é necessário provar, e a Bíblia diz que nós temos que fugir quando tem aparência de mal. Eu não preciso experimentar, eu não posso dar vazão à minha carne, eu não posso dar lugar ao diabo na minha vida. Eu preciso fugir da aparência do mal. Eu preciso fugir disso. Jovem, adolescente que estão aqui, precisa ter coragem de se guardar para o Senhor. Precisa ter coragem de ser obediente a Deus. Precisa ter coragem de fugir da aparência do mal, independente do que vão falar para você, independente do que vão tecer a seu respeito. Você precisa ter coragem, nós precisamos ter coragem de obedecer o Senhor. E para fugir da aparência do mal, muitas vezes nós temos que ter ousadia mesmo. Nós temos que assumir que nós somos Jesus, assumir uma postura cristã. Nós temos que fugir disso, correr léguas disso. Não experimente, não toque, não prove. Fuja se tem aparência de mal, não cabe a você experimentar para julgar se é bom ou ruim. A Bíblia fala, se tem aparência de mal, fuja. Se alguma coisa vai te levar a pecar, corre disso. Muda de caminho, muda de estrada, muda o seu percurso, sabe, troca de lugar. Não vai, deixa de ir. Sacrifica a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Para que você seja, eu e você, um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que ter essa disposição de obedecer a Deus. A Bíblia fala, no tocante a gente se importar, até falei sobre isso aqui na quarta-feira, se importar com o que vão falar ao nosso respeito quando nós nos abdicamos daquilo que nós corremos, daquilo que vai nos fazer mal, daquilo que vai me levar a pecar. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que têm sede, fome de justiça. E no sentido de ser santo, de ser justo diante de Deus, de buscar ser agradável a Deus. Aqueles que têm sede disso, diz a Bíblia, que serão fartos, serão saciados. E a Bíblia começa dizendo que bem-aventurado, feliz, são aqueles que têm a disposição de viver no campo da obediência, de agradar o Senhor. Fuja da sedução do pecado, não se permita ser envolvido pelo pecado. Não se permita ser seduzido pelo pecado. O que aconteceu lá no Éden foi uma sedução. Uma sedução. A sedução foi tamanha que passa a dar crédito à voz de um animal, à voz de uma serpente, que levou a pecar. Não se permita ser seduzido, mas fuja da aparência do mal. Fuja da sua natureza.
você tem que reconhecer que a maior luta, sua e minha, é a nossa natureza. É dela, é a tendência dela, que a palavra do Senhor fala que nós devemos fugir. Fuja de tudo aquilo que te leve a pecar e tenha disposição em obedecer ao Senhor. Também alimente-se da palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, faça utilidade da palavra que Deus revelou, da sua vontade revelada, do privilégio que você tem de poder ter esse livro e você poder ler, a liberdade que você tem, porque existem pessoas que não têm liberdade de ler esse livro. Eu e você nós temos, estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Faça uso e viva conforme a palavra do Senhor. Renuncie à sua vontade e se submeta à vontade de Deus. Mas existe uma outra coisa também. Além da obediência, existe uma outra coisa para que nós sejamos segundo o coração de Deus. Para que nós construamos, para que a gente venha construir essa nossa vida de acordo com os parâmetros de Deus, com a palavra de Deus. Além da obediência, é necessário que nós sejamos também íntegros diante de Deus. A questão da integridade aqui tem a ver com sinceridade. Porque quando a palavra de Deus fala lá no Salmo 139, a palavra de Deus vai falar que Ele nos conhece, diz que Ele nos sonda. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece por completo. A integridade do nosso ser é nos apresentar com integridade diante de Deus e com sinceridade. E aí eu vou ter que me reportar a Davi. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, e a Bíblia não esconde o pecado dele, diz que ele foi adúltero e homicida. Ele adulterou e ele matou. Então, enquanto ele esconde isso, enquanto ele se apresenta diante de Deus sem sinceridade, e é interessante que a expressão sinceridade, ela provém a palavra sinceridade provém de uma expressão chamada sincera. Sincera é uma expressão que os antigos gregos usavam quando eles faziam teatros, e eles apresentavam então as suas peças, e um personagem ele fazia várias atuações, e ele usava máscara para poder se apresentar de formas diferentes. E então essa máscara era feita de cera, aí vem a expressão sincera, ou seja, sem usar máscaras. Enquanto Davi se apresenta com cera diante de Deus, faltando com integridade, com sinceridade diante de Deus, diz a Bíblia que a mão de Deus pesava sobre ele. Diz a Bíblia que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. E esse homem, ele tinha tudo à sua volta, como muitos aqui podem ter tantas coisas dispostas ao seu prazer, à sua vida, ao seu redor, mas que não preenche, mas que não satisfaz. Sabe por que isso acontecia com Davi? Porque Davi não era íntegro diante de Deus. A integridade não tem a ver com dizer que você não tem falhas, mas é pelo contrário, você admitir que tem. É você ser sincero diante de Deus. É você escancarar a sua vida. Diz a Bíblia, e Davi vai dizer muito bem isso, quando ele clama a Deus para que Deus restaurasse, trouxesse novamente a alegria da sua salvação. Porque Davi havia calado os seus pecados. Ele havia escondido. Ele havia se apresentado diante de Deus com máscara, com cera. Se existe uma coisa que nós não podemos fazer diante de Deus, queridos, nós podemos nos apresentar, é representar diante de Deus. Nós não podemos fazer teatro diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos sonda, diz que Ele nos conhece. Se nós quisermos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, além da obediência, nós temos que ser íntegros diante de Deus. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa condição de pecador. Nós temos que reconhecer que nós temos pecado. E eu gostaria de falar de uma coisa muito específica aqui. Nós temos que reconhecer que nós pecamos diante do Senhor, sim. Mas nós temos que reconhecer também que muitas vezes nós podemos ter pecados que nós domesticamos. E aí eu não estou falando de multidão de pecado, eu estou falando de pecado específico. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Ser sincero diante de Deus, não fazer representação diante de Deus, uma vez querendo ser homem e mulher segundo o coração de Deus, e ter bênção como consequência na nossa vida.
ser tremendamente abençoado por Deus, é necessário que nós reconheçamos que nós somos pecadores. Mas mais do que isso, se porventura tem vivido em pecado, que há uma diferença muito grande, quando eu pego um pecado e começo a domesticá-lo, eu começo a trazer ele a tiracolo na minha vida, eu começo a amar, eu começo a ter como prioridade essa prática, esse pecado, e que Deus conhece a sua vida, conhece a minha vida. Se porventura você passa por uma situação assim, é Deus falando ao seu coração, não estou falando de multidão de pecado aqui, eu estou falando de pecado específico. É necessário que haja integridade diante de Deus. É necessário que se apresente sem máscaras diante do Senhor. É necessário que nós nos apresentamos diante dEle com sinceridade. Reconhecer que a nossa situação nos leva a depender de Deus. O pecado, nós temos que entender isso. Nós não podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, se nós vivermos em pecado. E a palavra do Senhor diz que o pecado nos afasta de Deus. Portanto, nós não podemos nos tornar um homem segundo o seu coração, porque a Bíblia fala que Deus não tem comunhão com o pecador, com o pecado. Diz a Bíblia que Deus não tem comunhão com o nosso pecado. Diz a Bíblia que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e por consequência, nós não podemos ter comunhão com Deus. Nós não podemos agradar e viver segundo o coração de Deus. Nós temos que ser íntegros diante do Senhor. Sabe por que nós temos que ser íntegros diante do Senhor? Nós temos um momento na liturgia em que nós fazemos confissão de pecados. Esse momento é tido como um momento muito importante. Para que a nossa vida seja aceita diante de Deus, para que o nosso culto seja agradável ao Senhor, para que os nossos gestos de adoração ao Senhor, a nossa atitude de adoração, ela seja aceita diante de Deus, é necessário que nós nos apresentemos diante de Deus reconhecendo quem nós somos, confessemos os nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor, e nós temos que aproveitar muito bem esse momento. Sabe por que nós temos que aproveitar muito bem esse momento e nos apresentar com sinceridade diante de Deus? Porque se nós não nos apresentarmos com sinceridade diante de Deus, reconhecendo quem nós somos, o que nós temos feito, não há perdão dos nossos pecados. Deus não pode nos perdoar, porque a palavra do Senhor diz que é necessário que haja arrependimento. E arrependimento significa eu ter uma consciência, abandonar conscientemente aquilo que eu tenho feito de errado. Eu preciso me arrepender e fazer tudo de novo. Tudo novo. Tudo diferente. Por isso é necessário que antes de tudo, eu seja sincero diante de Deus. Representar diante de Deus? Eu posso representar diante de homens, apresentar máscaras, usar com ceras diante de homens, mas diante de Deus? Quando a Bíblia diz que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, é necessário que nós nos apresentemos com sinceridade diante dEle. A palavra do Senhor diz que nós somos pecadores, que nós falhamos. 1 João, conforme foi lido aqui, e lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, fala que é transgredir a sua lei, é fugir do campo da obediência, sair da obediência. Nós temos que reconhecer a nossa condição, nos arrepender diante do Senhor, abandonar o pecado, abandonar essa prática que desagrada a Deus, reconhecer a nossa condição diante dEle, reconhecer o que temos feito, chorar diante do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre os que choram, porque serão consolados, é chorar pelo meu pecado, é chorar pela minha condição, é chorar pelo meu estado diante dEle. Eu preciso, para poder ser um homem segundo o coração de Deus, eu preciso ser sincero diante de Deus. Eu preciso me arrepender do que eu tenho feito e que desagrada a Deus. Se você tem vivido uma vida de pecado, você tem domesticado o pecado na sua vida, é necessário que você seja sincero diante do Senhor. É necessário que você entenda isso. Não é possível fazer representação diante dEle, porque Deus conhece a nossa vida. É preciso que nós tenhamos convicção dos nossos erros, para que antes de tudo, Deus nos restaure e nos leve ao centro da sua vontade. Tenha convicção dos seus erros, admita isso diante do Senhor. Além da obediência, e além de sermos sinceros, íntegros diante do Senhor, nós temos também uma outra verdade, uma outra que precisa passar por isso daqui, que é amar a Deus acima de todas as coisas.
Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E o que é amar a Deus acima de tudo? Jesus, certa vez, quando estava sendo interpelado por um grupo de fariseus que queriam experimentar Jesus, sobre qual seria o grande mandamento, Jesus fala que o grande mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. Ele faz um resumo. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que é isso? É o último ponto aqui para a gente finalizar. Além da obediência, de sermos sinceros diante de Deus, apresentar com integridade, para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos amá-lo. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não podemos dedicar a Ele apenas um momento da nossa vida, apenas um momento aqui no culto, apenas um mês, apenas um dia da nossa vida, apenas um dia da semana em que nós escolhemos para vir à igreja, em que nós dedicamos ao Senhor. Amar a Deus significa dedicar toda a nossa vida a Ele. E lá o texto diz que significa a gente deve amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Todo o nosso coração significa que as nossas emoções, os nossos sentimentos precisam estar voltados para Ele. O centro das nossas vontades, das nossas emoções e sentimentos precisam estar inclinados, precisam se voltar para Deus. Para isso é necessário que a gente se encha do Espírito. Por isso eu volto a falar, alimente-se da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra dEle, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Significa decidir conforme orientado pela palavra de Deus. Nós temos no mínimo duas opções na nossa vida. Nós temos que escolher sempre aquela que glorifica o nome do Senhor. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas significa que quando eu me apresento diante dEle com integridade e com sinceridade, eu não trago argumentos, eu não trago justificativas, mas eu me disponho a ser restaurado por Ele, a ser restaurado e trabalhado pelo Senhor. Isso significa amar a Deus acima de todas as coisas. Significa dar prioridade a esse momento aqui, que nós poderíamos estar em tantos lugares, mas nós decidimos estar aqui, na casa do Senhor. Significa buscar com prioridade, significa buscar ter comunhão com Ele, entender que tudo em nossa vida deve ser colocado em segundo plano, conforme o texto que nós lemos disse. Tudo deve ser colocado em segundo plano, mas Deus deve ser prioridade na nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, Deus. Dá valor às coisas de Deus, ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor, ao envolvimento. Dá prioridade a isso, dá valor a isso. Isso significa amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo, assim como Ele nos amou, ter disposição de perdoar, ter disposição de amar. E eu queria te dizer que amar não significa sentir alguma coisa. Significa decisão, decidir amar. Porque amor é mandamento, não é sentimento. Decida por amar o Senhor, além de obedecer, além de se apresentar com sinceridade, integridade diante dEle, decida por amar o Senhor. Essa deve ser a minha e a sua decisão, decidir em amar o Senhor. É ser grato ao Senhor por tudo que temos, por tudo que somos. Isso é demonstrar que nós amamos Ele. É não se envergonhar dEle diante dos homens. É não ter vergonha de assumir Jesus Cristo na nossa vida. Isso é demonstrar que nós amamos de fato. Sabe por quê? Porque Jesus, e eu chego aqui na parte final, Jesus ele vai dizer em João 14,15 que amar a Deus é ter disposição de fazer a sua vontade. É não ter vergonha dEle. É ter disposição em ser restaurado por Ele, em fazer toda a sua vontade e viver conforme a sua vontade. Quer ser um homem segundo o coração de Deus? Quer receber bênçãos de Deus? Embora eu não vim falar de bênção, mas ela será consequência na sua vida e na minha vida. Quer experimentar o melhor de Deus? Decida por ser um homem segundo o coração de Deus. O ano está começando. O ano está apenas começando. Se tem uma decisão que nós temos que tomar na nossa vida é de sermos melhores para Deus. Decida ser um homem segundo o coração de Deus. Faça diferente. Priorize Deus. Não busque a felicidade, mas busque o Deus que pode proporcionar isso. Não busque a bênção, mas busque Deus que pode proporcionar a você bênçãos sem medidas, conforme diz a sua palavra.
Essa deve ser a nossa prioridade. Jesus nos ensina isso, dizendo que existe uma prioridade. A prioridade da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser Ele.